Boa noite, seja muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas como se superarem, como se livrarem, como superar medos e inseguranças. E o tema da nossa live de hoje é sentimento constante de abandono, como é que ele começa e o que é que ele faz na nossa vida, será que isso existe ou não? Sabe, o sentimento de abandono destrói relações. O sentimento de abandono destrói saúde. O sentimento de abandono destrói carreiras. Vamos falar sobre abandono, mas é importante a gente conceituar e entender o que é abandono, porque uma das maiores dores nossas, quando se trata de emoções, traumas de infância, bloqueio emocional, é não entendermos os significados das palavras. E aí a gente fica sofrendo de algo que não é bem aquilo. E aí você vai tomar um remédio errado, né? Eu não estou falando de remédio da farmácia, mas como você vai curar algo se você está chamando esse algo de outra coisa? Não vai, né? Então vamos lá? O que é abandono, né? Uh, abandono tem também a ligação com negligência. Ser negligenciado, a sensação de ser negligenciado. E o que é isso? É a falta de atenção às necessidades básicas. E olha, eu estou falando de você adulto. Quando criança, não estou falando para seus filhos, estou falando com adultos aqui. Nós precisamos abrir a mente. Sem abrir a mente não existe transformação. Porque o pensamento que deixou você assim não é capaz de tirar você desse lugar. Abra sua mente, né? O que mais se deseja é que as pessoas fiquem, ignorantes, ignorem as coisas. Então, você se manter fechadinho, não vai ter mudança, né? Então, bora lá. Estamos falando sobre abandono. E o sentimento de negligência vem com a falta de atenção básica às necessidades da criança. E essa falta de atenção é assim, poxa, a criança está com fome lá, a criança está passando frio, a criança está passando necessidade, fez cocôzinho na calça, fez xixi, às vezes não é bebê não, 5 anos de idade, né? E não está nem dando bola para ela. Segurança, ela está, poxa, tem uma aluna minha que ela viu a mãe morrendo no colo dela, né? E ela temeu, naquele momento, pela vida dela, porque foi assassinada e a pessoa estava com a arma lá na hora. Ela falou, agora sou eu, né? Ela tinha 12 anos de idade, mas antes disso, um dia mãe e o pai foram despejados de onde moravam, e eles saíram andando e encontraram um casebre abandonado, e foi lá que eles dormiram. E o casebre abandonado, fedido, cheio de cocô e xixi, não tinha porta nem janela, né? E a segurança dela, além da fome, do frio, a falta de segurança, né? Então, negligência. Quando os adultos responsáveis por aquela criança negligenciaram. Você pode ter passado por isso, né? O que mais? Desamparo. Desamparo é a desproteção e a falta de apoio emocional. A criança chega chorando porque um menino bateu nela, né? E a mãe ou o pai dizem, olha, isso é problema seu, você se vira. Falta de apoio emocional, de amparo, de proteção, né? É um desamparo. E isso provoca esse sentimento de abandono na criança, né? E cresce com ela, chega até nós adultos. Outro sobrenome de abandono é ser ignorado. E ser ignorado é a falta de reconhecimento e atenção às necessidades. Mas você falou isso na negligência. Não, negligência não ignorava. Negligência não viu, não olhou, não ignorou. Agora, ignorar é ignorar. Papai, eu estou com fome. Não, você não está com fome, não. Mamãe, eu estou com frio. Você não está com frio, não. Papai,
isso está doendo em mim. Não, você é muito mole, né? Eu não sei fazer isso, você é burro mesmo, fica aí. Então eu vou ignorando a necessidade que foi declarada pela criança, estampada de alguma forma, e os adultos ignoraram essa necessidade. Às vezes isso aparece no abuso sexual, né? A criança diz que alguém mexeu com ela. Não, nem abra a boca. Ninguém mexeu com você. Ignorou aquele abuso. Isso é um sentimento de abandono que aparece na vida da criança. Além de negligenciado, desamparado, ignorado, isolado. A falta de contato social e a solidão. E quantas crianças passam por isso? Eu não estou falando das crianças de hoje, estou falando da sua criança. Você, adulto hoje, que na infância sofreu. Porque se a gente não ajustar os adultos hoje, as crianças vão continuar sofrendo. De nada adianta, mano, consertar uma criança se os adultos estão estragados em volta dela, né? Então, falando para você adulto, sentimento de isolamento, foi isolado por muitos motivos. Excesso de trabalho, a criança não podia se divertir, brincar, tinha que ficar trabalhando em casa, tinha que ficar cuidando dos irmãozinhos, não podia brincar. Então ela se sentia isolada do contato social, se sentia uma solidão, não podia sair, tinha que ficar trancadinha em casa, por muitos outros motivos. Olha, se você sair, o seu pai vai passar aqui e levar você embora. Não pode. Ele prometeu que ia tirar você de mim. Se você brincar na rua, sua mãe maluca vai passar e vai maltratar você, vai roubar você de mim. E assim sucessivamente. Né? Quantas vezes as crianças foram isoladas por motivos dos adultos brigarem e ela ficou isolada do mundo, do contato social. E isso provoca nela o sentimento de abandono, que vem até a idade adulta em que você vive hoje. Ou privado, a falta de acesso. Privação significa você não ter acesso a experiências importantes para o desenvolvimento. Experiência importante é conviver com o pai, conviver com a mãe, conviver com vovô, vovó. Quantas pessoas que eu atendi, alunas minhas, tinham enormes ciúmes da sogra e não deixava o filho dela, o neto da sogra, passar um tempinho com a avó, sabe? Foi privado de experiências importantes para o desenvolvimento da criança, né? Não pode não, que você vai sofrer, mas sofrer é importante para o desenvolvimento também, não é? Então, eu queria que você visse as causas que geram sentimento de abandono. Sem você conhecer essas causas, você nunca vai conseguir ajustar, curar esse sentimento em você, porque você não sabe como chegar nele, né? Tá bom? Beleza? Então, vocês entenderam isso aqui, né? Se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, estão entendendo, coloca aí, sim, estou entendendo, sim, estou te ouvindo, né? Para que eu possa continuar, que legal. Senão eu não consigo atender vocês legal, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Meu aluno, Silvia, minha aluna no processo terapêutico à origem, Márcio Machado, meu aluno no processo terapêutico à origem, Daniele, Salles, muita gente aí. Que legal, tá me escutando. Então, vou seguir. Então, agora nós podemos falar de sentimento constante de abandono. Esse é o nosso tema. Você já entende o que é abandono. As grandes marcas de abandono na vida de alguém, né? Então, ok, podemos prosseguir agora. Como que começa esse sentimento de abandono? Ei, parece que já dá para entender que ele começa lá na infância, em situações da sua infância, né? Que situações são essas, Acrísio? Situações físicas, né? E situações psicológicas que geraram esse sentimento de abandono. Cris, dá para dizer um pouquinho qual é a diferença entre situação física e situação psicológica de abandono? Claro que dá. Situação física é quando você foi abandonado fisicamente dos seus pais, eles se afastaram de você, por vários motivos. Morte é um afastamento, um abandono. Quantas crianças se sentiram abandonadas pela morte dos pais, de um deles ou dos dois? Imagina só uma criança que vai à escola no Dia das Mães e a mãe faleceu. Imagina uma criança que vai para a escola, apanha dos amiguinhos
e o pai é falecido. Imagina uma criança que está morando com a mãe tem um novo marido, ou pela morte, pela viuvez, ou por separação, e esse padrasto abusa fisicamente, emocionalmente, psicologicamente ou sexualmente da criança. De quem é a culpa? Entende? Então, abandono físico, a ausência real, a ausência. Tá? E o abandono psicológico é aquele que eu faço estando presente. E a criança pode dizer assim: meu pai foi um pai presente, mas nunca me deu carinho. Como assim? Presente, mas nunca me deu carinho? Era fisicamente presente, mas emocionalmente ele nunca esteve perto, né? Emocionalmente ele é afastado. E a criança se torna um adulto e diz: eu nunca conversei com meu pai. Nunca tivemos uma amizade estreita, nunca. Então, isso é um distanciamento, um abandono psicológico, entende? Agora, tem outro aspecto também. Tem um aspecto que é assim: aconteceu o abandono físico ou psicológico. Aconteceu, tá? Esse é um aspecto. E o outro é a criança interpretou como sendo abandono, entende? Que é outra coisa, né? E ambos devem ser trabalhados diferentemente. Ambos são abordagens diferentes para que se possa processe a cura disso, tá bom? Ok? Então, entenderam o abandono físico e psicológico, tá? Então, nós vimos abandono, que é, e agora vimos que existem abandonos físicos e psicológicos que são diferentes, tá? Então podemos falar. Já sabemos, quando fala assim, sentimento constante de abandono, fica mais claro, né? Fica mais claro para você. Poxa, eu sei o que é esse sentimento de abandono. Eu fui privado, eu fui ignorado, né? Foi físico, não foi emocional nem psicológico. Não foi uma imaginação minha, isso realmente aconteceu. Agora, o que ele faz na nossa vida? Vamos lá? Vamos ver. Ele começa no trauma de infância, lá na infância, né? Bom, para falar do que ele faz, do que nós estamos falando mesmo? Não é abandono, mas de que você pode, merece se livrar de algumas coisas decorrentes do abandono. Né? Então, não quero só dizer o que o abandono causa, mas eu quero mostrar para você que você pode, merece superar, se livrar, eliminar as consequências do abandono. Vamos ver qual? O medo de ser deixada, né? O medo de ser deixada ou deixado, tá? Ser uma pessoa deixada, né? O que esse medo causa? Nossa, medo de ser deixada promove muitas coisas em mim. Eu tinha esse medo. Esse medo me deixou apavorado muitas vezes na vida. Esse medo me fez perder pessoas, porque para não ser deixado, eu deixava. Que coisa mais maluca, né? Então, quando eu sentia, ou a minha namorada, as mulheres, eu sentia que ela poderia me deixar por uma fala dela, nossa, aquilo corroía meu coração, e o que eu fazia? Eu ficava louco de raiva, bravo e saía. Não quero mais saber de você então. Entende? Então, o medo de ser deixada provoca outro efeito que você vai ver na frente. Então, você merece se livrar do medo de ser deixada, porque esse medo de ser deixada faz muita coisa. Sabe o que faz mais? Faz você tolerar 200% as canalices dos outros, não é? E não é só de parceiro ou parceira, de amigos, né? De muitas relações, faz você aceitar 200% as canalices dos outros. Falta de respeito, desonestidade, não é? Que os outros fazem por medo de ser deixado. Né? Você permanece numa relação que não deveria
Não estou falando só relação amorosa, não, tá? Você permanece num trabalho do qual você não deveria mais estar, não é? Tá bom? Então, primeira coisa que você merece se livrar quando a gente está falando de um medo, um sentimento constante de abandono, é você se livrar desse medo de ser deixada. Segunda coisa, ó, medo de ser deixada, eu elenquei o que é abandono. Em todos eles aparece esse medo, né, de ser deixada. A necessidade de controle. Como assim, medo de ser deixado, necessidade de controle? Ó, se eu tenho medo de ser deixado, eu vou criar um exército de controles, regras, critérios rigorosíssimos que não podem ser quebrados, porque se quebrar, eu posso ser deixado ou ser deixado. Então, eu crio um controle muito grande sobre o outro, sobre minha vida também, claro. E é como se eu andasse em cima de trilhos, como um trem. Acho a vida muito triste. O trem deve ser alguém, um ser, o trem, a locomotiva, deve ser um trem que, quando ele apita, ele está chorando. Está chorando. Porque a vida dele é andar no trilho e olhar as belezas à sua volta. Ele olha as paisagens, mas não pode ir lá. Ele olha o rio, mas não pode se banhar no rio. Ele olha as pastagens, as pessoas, os parques, as cidades, e ele não pode ir lá. Ele só anda no trilho por medo de descarrilhar. E ele passa chorando, avisando todo mundo, né? Necessidade de controle. Cuidado, é uma tristeza. Você merece se livrar dessa necessidade de controle. Sair do trilho e viver sua vida sem medo de ser feliz, né? Terceiro, do que você merece se livrar quando a gente está falando de constante sentimento de abandono, de comportamentos disfuncionais que eu citei no medo de ser deixada, no excesso de controle também. Sentimentos, comportamentos disfuncionais, arrombos de nervoso, de ira, de quebrar tudo, não é? Isolamento, depressão, comportamentos disfuncionais que ninguém entende. Por que se isola? Não é? Porque tem medo de todo mundo. Porque você vai ver que esse é um comportamento que deriva do sentimento de abandono. E por causa disso, sentimento de solidão e isolamento. Você merece se livrar desse sentimento de solidão e isolamento. Algumas pessoas me escrevem quando eu estou falando poxa, sai da solidão. Eu sou feliz sozinha, não estou falando de solitude, que é uma palavra só para derivar assim, a pessoa está bem, ela vive feliz mesmo, de verdade, ainda que ela não saiba, né? Mas tem pessoas que estão sozinhas por medo de abandono, tem pessoas que estão sozinhas por desconfiar do mundo, por não confiar em si, por medo de ser traída de novo. Mas por que você foi traída? Será que você não escolheu errado? Por que você escolheu errado? Porque tem algo lá dentro que faz com que você não aceite pessoas melhores, só pessoas piores, não é? Mas olha aí, você tem o direito, merece se livrar de sentimento de solidão e isolamento, né? E por último, você merece se livrar dessa visão negativa sobre si e sobre o mundo. Porque quem tem o sentimento de abandono, quem se sentiu abandonado, quem foi abandonado, acredita que deu motivos para o abandono. Porque como papai e mamãe vão me abandonar, a gente só abandona o que não tem valor. A gente só abandona aquilo que a gente não quer, porque não presta para mim. É um abandono. Então, a criança acaba nutrindo um conceito, uma visão sobre ela mesma negativa. Eu não presto mesmo. Eu não tenho valor. E o mundo também, porque o mundo me traiu, meus pais me traíram, o mundo não é bom, o mundo vai me abandonar. E eu fico nutrindo uma visão negativa sobre mim e sobre o mundo. Olha onde eu estou vivendo.
onde eu estou vivendo? Então você merece mesmo se livrar disso, né? Olha, em função desses, você merece se livrar, eu vou fazer os vídeos dessa semana. Então, fica ligado que eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses temas semana que vem, segunda para frente, tá? Medo de ser deixada, necessidade de controle, comportamento disfuncional, sentimento de solidão e visão negativa sobre si mesmo e sobre o mundo. Vou fazer esses 5 vídeos para você. Compartilhe, assista para você entender melhor sobre isso, tá bom? É um compromisso meu com você. Então vamos lá, vamos para frente. Por que a crise é importante falar nisso? Eu analiso muito, profundamente esse tema do abandono e eu vejo a importância da gente falar nele na nossa vida. Por quê? Para você minimizar esse sentimento de culpa e vergonha que você tem. Culpa porque eu já falei um pouquinho antes. Você sente... A culpa está internalizada, não é consciente, ela está internalizada e ela diz, eu não sirvo mesmo. Fui eu quem provoquei esse abandono. Porque se eu fosse uma pessoa boa e desejada e amada, não seria abandonada. Então tem um sentimento de culpa oculto, disfarçado de qualquer coisa. Mas está aí, entende? Então você precisa minimizar. Precisa não, você merece minimizar esse sentimento de culpa e vergonha. Porque se você foi abandonado, você tem vergonha de você por ter sido abandonado e deles que abandonaram. A hora deles você pode disfarçar como uma raiva. Tenho raiva daqueles porcarias, não é? Que falam, quantas vezes falam, aquela mulher não merece ser chamada de mãe. Tudo isso, né? Dói ouvir isso, né? Porque está lá uma vergonha disfarçada de raiva e o sentimento de culpa, porque eu provoquei isso. Então, por isso é importante falarmos disso, sabe? Para você minimizar esse sentimento de culpa que provoca tanta coisa na sua vida. E, em segundo lugar, para você reconhecer que sim, você sofreu o abandono na sua vida. E quando você reconhece o abandono na sua vida, você inicia a promover a cura emocional. Sem reconhecer, não tem a possibilidade de promover a cura. Se eu não identificar onde é o machucado, se eu não identificar onde é a dor, não acontece a cura. Você vai tomar todos os remédios da farmácia e nunca vai curar. Então, reconhecer que você sofreu é o primeiro passo. E aí sim, você começa a aprofundar na sua cura emocional, né? Tá, olha, eu vejo um jeito errado de lidar com o sentimento de abandono. Está na cara que a pessoa tem um sentimento de abandono e ela está agindo assim, acreditando que ela está se livrando do sentimento de abandono que ela não tem. É a vitimização. E ela se coloca abaixo, ela se coloca como alguém que não pode mudar essa situação. E ela se julga mesmo a culpada de tudo isso. Não, eu não presto mesmo, eu não consigo, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter ninguém, eu mereço viver sozinha, eu não consigo mudar nada na minha vida. E tem um risco muito grande quando você vive essa vitimização. É o risco de continuar desmotivado para promover as mudanças que você poderia e você desenvolver uma altíssima baixa autoestima, um altíssimo desamor por você mesmo. Você não tem estima nenhuma, porque você continua vitimizado e você não quer mudar, né? E o segundo jeito errado que eu vejo é o isolamento. Você se isola das pessoas para não correr risco, né? Você se isola para não ser abandonado. Você se abandona. Você se abandona para não ser abandonado. Coisa de louco. E aí sabe o que acontece? Depressão, solidão e ansiedade, porque o que vai acontecer ainda depois disso, né? Então, sai desse jeito errado. Mas para sair tem que ter um jeito certo, né, Cris? Então eu vou te dar o jeito certo, tá bom? Primeiro é reconstruir sua história. Como, a Cris, se isso aconteceu? Então,
Por que você está sofrendo? Por algo que não existe mais? Você foi abandonado na infância, você tem 40 anos, 50, 60, que seja 20. Você sofreu de abandono na infância. Não está sofrendo mais aquele abandono. Acabou. Mas você está sofrendo. Onde que ele está? Então, reconstrua essa história aqui dentro. Você quer que eu minta? Não, não quero que você minta. Só quero que você reconstrua essa história a partir de um olhar adulto. Não a partir do pensamento que fez você ficar assim. Você era criança. A criança tem uma altura. Eu acho maravilhoso aquele filme O ET. Lembra? ET? E.T. Phone Home, E.T. Phone Home. Então, vocês lembram que a visão sempre tinha uma pessoa que aparecia da cintura para baixo e aparecia até o chaveiro dele o tempo todo no filme? Era a visão da criança. Era a visão da criança. E assim é a nossa visão. Nós vemos o mundo assim, ó, desse jeito. E foi lá, com essa visão, mente não desenvolvida, experiências quase zero, físico quase zero, força física, foi com esse corpo, com esse estágio de vida que você definiu a sua história para sempre e está vivendo nela como vítima. Então, reconstrua a sua história hoje a partir de um olhar adulto. E, além disso, reconstrua a sua autoconfiança. E é você agora quem vai fazer isso. Confiar em você, porque o medo de ser abandonado é a perda da confiança em si mesmo. Eu não confio em mim, porque eu fui abandonado. E aí você se abandona. Então, reconstruir a sua autoconfiança. Cara, ok, legal. Como, Acrísio? Bom, como sair disso? Vamos lá. Identificar os seus padrões. Existem padrões de comportamento que você está vivendo neles. Esses padrões de comportamento que eu citei, que eu vou falar nos vídeos da semana que vem, e eles determinam o caminho dos seus dias daqui para frente. Então, identifica esses padrões. Segunda coisa, na nossa vida existem 3 grandes áreas únicas: mente, emoções e corpo. E se essas 3 áreas não estiverem equilibradas, você não consegue mudar esses padrões. Então é preciso trabalhar essas 3 áreas. Terceiro lugar, esses padrões eles foram gerados por gabaritos, por crenças, mais do que crenças, é gabarito, não é crença. Você criou um formato, um modelo de vida por onde você segue, é como se fosse o seu GPS. Você pinou, colocou um crivo no GPS e diz: esse é o meu destino. Lá na infância, é o seu destino, é o seu gabarito, e você segue ele. Você pode mudar a rota, tá bom? Então, você precisa atualizar seus gabaritos. Existem métodos fantásticos para fazer isso. E, por último, e se não fizer isso, não adianta identificar o padrão, não adianta equilibrar as 3 áreas, não adianta atualizar o gabarito. Por último, você deve se reconectar à vida da qual você se desconectou. É fundamental. Ou você vai continuar se sentindo, tendo essa sensação de ser abandonado a todo momento. Entende? Bom, ok, eu posso fazer isso. Como é? Onde é que eu faço? Cadê o livro que faz isso? Qual é o caminho? Tenho 2 caminhos para te apresentar, que eu vou dizer. Um é a turma que está fazendo o processo terapêutico à origem, que está assistindo as lives. Vocês podem dizer aí como está indo esse processo de autoconhecimento, de mudanças, de entender, de mudar o nível de compreensão sobre a vida, o seu nível de pensamento sobre a vida e como você passa a olhar, não é? Esse é um caminho. É o caminho, um caminho que eu ofereço para você, o processo terapêutico à origem, um processo em grupo e online. E o segundo é um processo terapêutico em grupo de imersão presencial, chamado A Viagem, que eu ministro há mais de 18 anos. Mais de 5.000 pessoas já fizeram, tenho mais de 7.000 horas de trabalho nesse processo terapêutico
presencial de 35 horas ininterruptas, de transformação de flash, de uma vez por todas, casamentos que se refazem, relações que se definem, que não devem prosseguir, carreiras que são retomadas, carreiras que são definidas, saúde que é retomada. Se eu contar os causos de saúde retomada, é inacreditável, né? Então, esses são os dois. Aliás, a viagem vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de abril em Brasília, e as vagas são limitadíssimas. É presencial, eu com vocês, né? E, bom, esses são os dois caminhos. E o outro caminho é você continuar me acompanhando aqui nas lives, né? Os vídeos diários que eu mando, e nós estaremos juntos sempre. Fiquem com Deus. Agradeço demais vocês terem participado. E ó, terça-feira tem mais. Lembra, os vídeos diários que eu prometi, vou colocar a partir de segunda-feira. Fica ligado aí no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e compartilha. Tem muita coisa boa para vocês. Dá licença que eu vou desligando. Um abraço, gente.